1.050 índios vivem no estado do Rio de Janeiro, distribuídos por 8 aldeias. Da mesma forma que grande parte da população, os indígenas também estão sendo contaminados pelo novo coronavírus e sentindo o impacto econômico do isolamento social provocado pela pandemia. Se antes eles contavam com um programa da FUNAI para estimular a venda de arte indígena, permitindo que as peças fossem distribuídas e comercializadas em lojas, com a extinção do projeto anterior à pandemia, muitos viraram andarilhos e se expuseram ainda mais ao contágio. O Tony Lotar é indigenista, vice-presidente da Fundação Darcy Ribeiro, nos atende hoje para falar da situação dos indígenas fluminenses com a pandemia de Covid. Tony, obrigada pela sua participação. Como é que está a situação dessas pessoas em plena pandemia? A situação dos indígenas do Rio de Janeiro é em dois grupos, né? Temos os índios que moram em aldeias, são 7 aldeias em áreas rurais, concentradas em Paraty, e Maricá. E temos os indígenas em contexto urbano, que estão dispersos pelo estado inteiro. As estimativas do IBGE somam alguma coisa como 15 mil indígenas autodeclarados em todo o estado. São 92 municípios e no último do IBGE constatou a presença indígena em 90 dos 92 municípios. Estão todos muito preocupados, sobretudo os indígenas das aldeias. Eles têm consciência da baixa imunidade que eles têm, então, a doenças de contágio, com sarampo, gripe, agora essa terrível Covid, se recolheram, estão dentro das aldeias, como, aliás, os índios aldeados do Brasil inteiro. Sabe que o Brasil tem mais de 300 povos indígenas, né? E falantes ainda de 80 línguas. Os nossos índios aqui do Rio de Janeiro, o povo Guarani, que também é um povo falante da língua Guarani. Então, eles estão reclusos, amedrontados. Ainda não temos nenhum caso de registro de contágio, felizmente. Alguns grupos de solidariedade se formaram para enviar a cesta básica para as aldeias, a fim de que eles não tenham que sair para comprar alimentos. As ajudas institucionais são sempre muito demoradas. A FUNAI ainda não informou sequer quando vai distribuir cestas básicas às aldeias do Rio de Janeiro. Inclusive, essa semana, o Conselho Estadual dos Direitos Indígenas, do qual eu faço parte, enviou um ofício à presidência da FUNAI e à coordenação do Litoral Sudeste, cobrando pelo menos informações, porque sabemos que já há uma verba de 11,8 milhões depositada na conta da FUNAI desde o início de abril para fazer frente a essas cestas, e as aldeias do Rio ainda não têm sequer nenhuma notícia de quando essas cestas chegarão. O Estado do Rio também ainda não se manifestou. A Prefeitura de Maricá tem dado um apoio lá, que eles têm lá um programa de auxílio emergencial local, que eles estenderam às 2 aldeias indígenas. A Prefeitura de Maricá tem dado algum apoio logístico no transporte de cestas básicas para as aldeias. Está se organizando lá para tentar ter uma ajuda maior, e a Prefeitura de Angra estamos também para ver o que ela pode fazer, né? Sabemos sempre que a ajuda institucional, governamental, é sempre muito demorada, tem burocracias, então, por isso é que houve essa mobilização de voluntários, né? São grupos que fazem a vaquinha, é um grupo que se organiza, faz a compra, higieniza o produto e faz chegar. E, semana passada, a gente fez uma articulação através do Conselho Estadual dos Direitos Indígenas com a presidência da CASA, aqui do Rio de Janeiro, e conseguimos a inclusão das aldeias no programa de aquisição de alimentos da SEASA, Banco de Alimentos. E, semana passada, a SEASA já mandou um caminhão com 3 toneladas de frutas e legumes que foram distribuídas às 7 aldeias das áreas rurais desses 3 municípios, e também a aldeia vertical, que fica ali na Minha Vida do Estado, que reúne os índios que foram expulsos pela PM em 2013 da aldeia Maracanã. Então, eles foram removidos de lá de uma maneira, até vocês estão lembrados, muito truculenta, e por de uma ação do Ministério Público, no caso a Defensoria Pública da União,
eles foram indenizados e ganharam um prédio com 20 apartamentos, onde eles passaram a viver desde maio de 2014. Então, essa doação da SEASA também ela foi estendida a esse grupo, né, que chamamos de aldeia vertical, porque fica num único grupo de 20 apartamentos lá do conjunto Minha Casa Minha Vida da Frecaneca. Agora, você comentou, Tony, que os indígenas eles têm consciência da imunossupressão deles em relação às doenças que circulam por aí. Felizmente, não temos registro de nenhum indígena fluminense contaminado com a Covid e nem de mortes, né? Isso. Aqui no Rio de Janeiro não há registro de nenhum contágio ainda nas aldeias. Não sei com relação aos indígenas em contexto urbano. Aqui no Grande Rio, os autodeclarados são, no IBGE de 2010, 15 e eles vivem, sobretudo, nessas comunidades mais carentes. Estão na Maré, estão na Rocinha, eles estão em áreas de baixa em São Gonçalo, enfim. Então, não temos notícia ainda de contágio, mas é muito possível que, sobretudo nessas comunidades onde eles estão misturados ali com todos os outros moradores carentes, né, que a gente venha a ter notícia de contágios e, eventualmente, até de mortes, né? No Brasil, o fenômeno já é altamente preocupante. Já tem situações de contágio muito grandes, tanto nos índios lá, os Yanomami do Alto Roraima, quanto nos povos, são 16 povos do Alto Rio Negro, lá na Cabeça do Cachorro, bem lá no noroeste do Brasil. No extremo oeste também, os povos Ticuna. Essa baixa imunidade que você referiu é como um dominó. Quando entra na comunidade, assim, em poucos dias, o contágio é geral. Agora, Tony, diante desse contexto político, socioeconômico e da pandemia do novo coronavírus, dá para dizer que é um dos piores momentos na história para ser indígena no Brasil? Eu posso afirmar com toda certeza, não é um dos piores, é o pior momento da história dos índios no Brasil. Do ponto de vista sanitário, houve, ao longo da história, desses 520 anos, vários momentos onde populações foram dizimadas por doença, né? Na época era varíola, era sarampo, era gripe, mas ações pontuais, uma invasão aqui, uma situação ali, mas essa Covid, pelo alto grau de propagação desse coronavírus, ela já está chegando simultaneamente em todas as aldeias. Então, é um quadro assustador e geral. E não bastasse a ameaça sanitária coletiva, né, que vai afligir esses 400 mil indígenas que moram em aldeias, serão provavelmente quase todos afetados. Temos notícias do que tem acontecido lá no extremo do Brasil, o Chicuna lá do Alto Solimões, os povos que moram lá no Alto Rio Negro, os Yanomami que no Alto Roraima, que quando a Covid entra na comunidade, ela faz que nem um dominó. Em uma semana, toda a comunidade fica contaminada, toda a comunidade. Eles estão impressionados com isso, que é essa característica do Covid, né, de contágio muito rápido. Pegando uma população de baixa imunidade como são indígenas, realmente o estrago é brutal. Temos muito medo que até alguns tendam a desaparecer. Esses povos menores, com menos indivíduos, chegando lá, vai ser muito dramático. Imagine as próximas notícias se referirem à extinção de povos isolados. O Brasil tem registros de 90 isolados, a extinção de etnias inteiras. Isso vai ser uma tragédia, uma vergonha nacional. Fora ser uma catástrofe do ponto de vista humanitário, do ponto de vista até populacional, fazem parte da população. Eu sou vice-presidente da Fundação Darcy Ribeiro, e o Darcy Ribeiro, sua obra O Povo Brasileiro, enfatizou muito a importância dos indígenas na formação brasileira, junto com
os afrodescendentes que vieram na época da escravidão e com os portugueses. O Brasil é esse amálgama maravilhoso de raças. Nós temos que preservar os nossos indígenas que estão na nossa cultura, na nossa alimentação, no nome dos lugares, Niterói, Guanabara. Eu me lembro até, para concluir, uma vez aqui em casa, o grande amigo pajé do Alto Xingu, já falecido, 2 anos atrás, muito consagrado lá nos povos do Alto. Os índios são mais inteligentes do que os brancos. Eu falei, pajé, é uma tese assim, mas eu gostaria que você desenvolvesse a tese. Você está afirmando isso baseado em quê? Aí ele olhou assim, apontou para a estante e disse, os brancos, conhecimento está ali. Os índios, está tudo aqui. Porque essa capacidade que eles têm, essa memória prodigiosa de acumular conhecimento e uma espetacular capacidade de contar histórias. Né? Porque todos os dias, às noites, no centro das aldeias, e aí os mais antigos contam as histórias do passado, das guerras, das conquistas, das medicinas tradicionais. Então, acho que, sobretudo, nós, cariocas, temos assim uma obrigação, até para justificar de tanta satisfação, né? Porque o carioca tem essa coisa de gostar de dizer que é carioca. Então, devemos aos índios, né? Tanto o apelido carioca como a nossa melhor natureza. Perfeito. Tony Lotar, que é o vice-presidente da Fundação Darcy Ribeiro, muito obrigado pela entrevista, pela oportunidade de conhecimento e até uma próxima. Obrigado a vocês aí pelo interesse e convoco a todos aí a pensarem mais nos nossos índios e sempre que puder, sua colaboração.